paz do Senhor, queridos irmãos. Graças a Deus estamos aqui para estudarmos mais uma lição. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Meire. O meu prazer é de estar com vocês neste trimestre. Estamos iniciando mais uma lição do ciclo 1. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 2. Essa lição, ela faz parte da capa da nossa lição, que tem como título Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. E tenho certeza que nós vamos aprender muito com esta lição. Mas antes da gente começar a nossa lição, nós vamos fazer uma oração, tá certo? Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para ensinar a tua palavra. Mas não só ensinar, mas aprender. Quero te apresentar também os teus filhos que vão participar desta aula e que teu Espírito Santo fale muito aos nossos corações. Tenho certeza, Senhor, que teremos muito que aprender. E em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos ajude. Amém. Vamos começar a nossa aula fazendo a leitura da nossa lição. Aqui tem a capa do nosso slide, que tem o tema Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Vocês aprenderam na lição passada como a criação perfeita de Deus ela se tornou imperfeita e também sobre o surgimento do pecado. Também vocês aprenderam na lição passada a distinguir o pecado pessoal do pecado estrutural. E mais um tópico que foi nós listarmos, ou a gente listar, as consequências físicas, sociais e espirituais do pecado. Hoje a nossa lição tem como tema o fracasso de Israel em representar o reino de Deus. Temos a leitura bíblica em classe, que está escrita em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17 até o 24. Vamos ler a nossa leitura, a nossa lição. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guiado dos cegos, és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Que abominas os ídolos e cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Antes da gente fazer a nossa meditação, eu gostaria que você soubesse que esse texto, Paulo apresenta o comportamento e a hipocrisia dos judeus. E o texto-chave desta leitura é o versículo 24, que diz assim, deixa eu voltar, que diz assim: Tu, pois, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, 24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aqui fala do mau testemunho de muitos judeus que fazia com que os ímpios ou gentios blasfemassem de Deus. E agora vamos passar para a nossa meditação. Está aí na sua lição também a meditação, que diz assim: Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus.
porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 até o 29. O que Paulo está dizendo neste texto bíblico? Que Deus não discrimina ninguém, nem judeu, nem grego, para a salvação. Todos estão no mesmo nível. E todos são alvos do amor de Deus. Essa é a nossa meditação. Deus não discrimina ninguém. Vamos lá? Os tópicos dessa lição são: Deus chama Abraão, primeiro tópico. Segundo tópico, a formação do povo santo e do reino sacerdotal. E o terceiro tópico, o fracasso de Israel em representar o que significa ser representado por Deus. Esses são os 3 tópicos que nós temos desta lição. A nossa introdução, vamos lá. A nossa introdução. Mas antes da nossa introdução, eu gostaria de dar uma dica para você. Todo aluno da Escola Bíblica Dominical, um bom aluno, é necessário que leve um caderno e uma caneta para anotar as coisas que você lhe chama a atenção. Então, eu gostaria até de explicar mais alguma coisa a respeito do nosso texto base, que está em Romanos capítulo 2. O que nós podemos aprender desse texto? O que Paulo quer dizer? Então, se você quiser anotar alguma coisa, vamos comentar rapidinho sobre isso. Paulo apresenta o valor da sinceridade e da obediência. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo continua falando acerca da hipocrisia. Não há como julgar o comportamento alheio sem que as práticas que procuramos em outros não estejam presentes em nós. Paulo apresenta o valor da sinceridade e da obediência. Esse texto do capítulo 2 de Romanos, dos versículos 17 até o 24, fala disso. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, primeiro a gente tem que aplicá-la à nossa vida. Se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque não adianta a gente ler a palavra de Deus só pensando no erro de alguém, que essa palavra acho que está servindo para fulano ou beltrano. Não. A palavra de Deus primeiro é para nós. Se a gente está aprendendo e esse aprendizado não está me servindo, então não serve para ninguém. Então, vamos aprender através da palavra de Deus essa semana, nessa lição, que a obediência, ela vale muito. E não tem peso e não tem lei contrário para quem obedece a palavra de Deus. Vamos lá. A nossa introdução. Deus não privilegia povo algum, mas escolhe uma pessoa. E a partir dessa pessoa ele formou uma nação. Deus tem seus planos. E a Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se Deus chamou Abraão e Abraão obedeceu, Deus cumpriu os planos dele na vida de Abraão. Agora, se Abraão rejeitasse a chamada de Deus, se Abraão rejeitasse, Deus escolheria outro, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus não se decepciona com ninguém, porque Deus conhece o presente, o passado, o presente e o futuro. Ele sabe quem lhe é obediente e quem vai continuar sendo obediente. E Deus, na sua presciência, ele escolheu Abraão, porque ele sabia que Abraão era a pessoa certa para ele realizar os seus planos, que é o plano da salvação na vida da humanidade. E o que acontece se a pessoa ou a nação escolhida o rejeitar, não obedecer às suas ordens? É como eu falei,
Deus não vai parar porque eu sou desobediente. Quem vai perder sou eu. Lembra de Elias? Elias pensou que era o único profeta fiel, que permaneceu fiel em Israel. Mas o Senhor disse para Elias, Elias, ainda tem 7.000. Então quem perde é quem desobedece. Mas quem obedece só ganha. Então, quem rejeitar obedecer às ordens de Deus, perde de receber as suas bênçãos. Todavia é interessante saber que Ele é um Pai misericordioso e dá chance a quem escolhe rever sua posição. Se o homem errar e se arrepender, Deus perdoa. Mas se o homem errar e achar que não fez nada demais, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e rejeita aquele que é soberbo. O soberbo não tem a graça de Deus sobre ele. Ao contrário, só tem juízo. A gente vai aprender que por causa da rebeldia de Israel, muitas vezes Deus executou juízo sobre Israel. E executa juízo não só para quem é povo dele, mas também para quem não é. Deus, Ele é amor, misericordioso, mas Deus também é justiça. Vamos lá. Primeiro tópico. Deus chama Abraão. O primeiro subtópico é sobre o dilúvio. Vamos ver. Por que Deus resolveu destruir o mundo que Ele mesmo criara? Fica difícil imaginar que quando Deus criou o mundo, no 6º dia, Ele viu tudo o que Ele fez e era muito bom. Mas o que aconteceu? A sua criação, ela sofreu alteração, porque o casal que Ele tinha colocado no Éden para administrar a sua criação, errou, pecou, saiu da sua presença, desobedeceu. E não foi fácil para Deus. Não foi fácil para Deus. Deus, Ele teve que executar uma sentença na vida de Adão e Eva e o expulsou do paraíso. Mas a resposta dessa pergunta é: porque com o pecado de Adão, a rebeldia e a afronta contra Deus atingiram proporções inimagináveis. Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, em outra versão diz que Deus ficou triste porque fez o homem. E que quando Ele fez o homem, ele queria que tudo fosse perfeito. O que aconteceu com o homem? Ele se tornou uma pessoa rebelde. As gerações se tornaram rebeldes. Não quiseram saber de Deus. Até que, no meio de uma geração perversa, que a Bíblia diz que naquela época de Noé, casavam e davam-se em casamento. E aquela geração rejeitava a Deus. Deus escolheu um homem chamado Noé, que andava com Deus, e Deus usou Noé para, além de montar a arca, também divulgar o seu julgamento. Mesmo Noé chamando a todos para o arrependimento, o povo da época não deu ouvidos. Será que é diferente hoje? A gente prega o evangelho, a gente fala de arrependimento, a gente divulga as boas novas, mas ao contrário disso, os homens se tornam cada vez mais rebeldes, indiferentes, não querem saber de Deus, e a gente só vê a impiedade crescendo. O próprio Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também seria na vinda do Filho do Homem. Então, vemos que Deus, Ele é um Deus misericordioso, mas Ele também é um Deus que age com justiça. Aí, depois do dilúvio, a gente sabe da história do dilúvio, só se salvaram mesmo Noé e a sua família, as gerações se multiplicaram novamente, os 3 filhos de Noé tiveram filhos, os homens também se multiplicaram, povoaram a terra, e aí temos a história da Torre de Babel, que Babel significa o quê? Babel significa confusão. Mas por que Deus espalhou os construtores da Torre de Babel? Porque a construção
da Torre de Babel serviria para distanciar a humanidade ainda mais de si e do Senhor Deus. E o que significa o nome Babel? Significa confusão. Deus viu que a soberba do homem de fazer uma torre para chegar aos céus dava a entender que eles queriam ser igual a Deus. E outra coisa, era como se eles tivessem medo também do dilúvio. Vamos fazer uma torre, vamos subir, e se por acaso vier o dilúvio, estamos salvos. Não, Deus não queria que isso acontecesse. Outra coisa, Deus deu ordem para povoar a terra. E o líder daquela comunidade, que era Nimrod, a intenção dele era que todos se congregassem ao redor da torre e não se espalhassem, como Deus disse que era para se espalhar, era para encher a terra. Todos os planos de Deus estavam comprometidos se a Torre de Babel tivesse dado certo. E aí veio a confusão das línguas, e pela ONU, hoje, nos dias atuais, existem mais ou menos 3 mil línguas faladas no mundo. Imagine que confusão não foi naqueles dias, se eu não me engano, eram 75 línguas faladas. E como os homens se espalharam sobre a terra, depois outras línguas foram se multiplicando, e hoje nós temos 3 mil línguas, mais ou menos 3 mil línguas sendo faladas. Agora nós vamos para o principal subtópico desse tópico, que é a chamada de Abraão. Quem era Abraão? Era descendente de Sem, filho de Noé, e aí nasce Abrão, que o nome Abrão significa pai exaltado. Abraão foi chamado pelo Criador para peregrinar por fé, e a partir da sua família se formaria uma nação que seria a fonte de bênção para o mundo todo e não apenas para si. Abraão foi um homem que nasceu num lar onde sua família era idólatra, nunca tinha ouvido falar de Deus, e quando Deus falou com ele, o mais impressionante é que mesmo sem conhecer Deus, quando Deus falou com ele, ele simplesmente resolveu obedecer à voz de Deus e saiu do meio da sua terra e da sua parentela. Foi embora fazer a sua peregrinação na promessa, porque quando Deus chamou Abraão, Sara, sua mulher, estéril. E o que acontece? Deus faz promessa a Abraão de que lhe daria filho. E além do mais, Deus é muito mais além do que nós pensamos. Porque além de abençoar Sara com filho, Deus disse a Abraão que da sua semente ele formaria uma nação, seria um grande povo, seria mais do que as estrelas dos céus ou como a areia do mar. E aí, debaixo da promessa de Deus, ele começou essa peregrinação. E a fidelidade, ou a fidedignidade de Deus e a obediência de Abraão, que Deus, quando chamou, era comum, quando Deus chamava alguém, trocava o seu nome. O nome de Abraão era Abrão, que era pai exaltado, e a partir do momento da chamada de Abrão, e quando ele passou a obedecer a Deus, Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de uma multidão. E a partir daí, quando Deus deu a ele mais de 20 anos, esperando na promessa de que Deus daria filho à sua esposa, imagina, ele estava na Mesopotâmia, Deus prometeu a Abraão e a Sara que lhe daria filhos, e mais de 20 anos eles esperaram na promessa. E aí nasceu Isaac, que nós como cristãos conhecemos como Isaac, o filho da promessa. E encerramos esse tópico, porque foi a partir da chamada de Abraão que Deus, ele começou, já estava realizando o seu plano. E aí o seu plano começou a se realizar quanto à questão de uma nação que o representaria aqui na terra. Aí a gente vai ver no segundo tópico a formação do povo santo do reino sacerdotal. Como foi que surgiu
ou de onde surgiu, quem eram os descendentes, quem eram as pessoas que formariam essa nação. Primeiro teve Isaac. Abraão teve Isaac. Isaac casou com Rebeca. E Rebeca, ela ficou grávida de Isaac. E a Bíblia revela, a gente vai ler os versículos, a gente vai dar essa tarefa para você, porque está aqui na lição todos os versículos. Mas aí você vai fazer a sua investigação através da leitura e você vai ver que Rebeca engravidou de gêmeos. E a Bíblia diz que os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca estavam engajados em uma luta pelo poder antes mesmo de nascerem. Está escrito em Gênesis capítulo 25, versículos 29 e 28. É linda essa passagem. Em Gênesis, vamos ler, em Gênesis capítulo 25, é muito, eu quando estava lendo esse texto, achei muito lindo, e é bom a gente conhecer, né, a história. Diz assim: e estas são as gerações de Isaac, filhos de Abrão. Abrão gerou a Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebera. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então vemos aqui a palavra do Senhor quando fala da promessa de Deus sobre, sobre o nascimento dos filhos de Rebeca. Então nós vemos que, com o passar dos anos, Jacó, ele demonstrava muito interesse pelas coisas espirituais. Esaú não estava nem aí. Ele desprezava as coisas espirituais. E Deus, percebendo isso de Jacó, claro, a promessa se cumpriu. Deus escolheu Jacó para representar, para ser o patriarca também dessa nação que ia surgir através da sua família. Então, de Jacó surgiram, ou foi formada, as 12 tribos de Israel, que vem dos filhos de Jacó. Então nós vemos aqui Jacó e Esaú, filhos de Abraão, filhos de Isaac, que era filho de Abraão. Deus escolheu Jacó, porque Jacó, ele teve, inclusive Jacó teve um encontro extraordinário com Deus. E através desse encontro, Deus começou a operar na vida dele. Então vemos aí como foi a formação de Jacó, do povo de Israel. Agora, de escravos a um grande povo. Com o passar dos anos, houve uma grande fome. José já estava no Egito. José era filho de Jacó, e Jacó teve que ir para o Egito. Mas antes disso acontecer, há muitos anos atrás, eles dois, os filhos de Abraão, nem existiam, nem Jacó existia, mas Deus já tinha revelado a Abraão que o patriarca, que seus filhos, seus familiares, sua descendência, eles seriam afligidos, tendo de servir a um povo diferente. E no tempo de Deus veio o socorro e a libertação, 430 anos depois, que a gente sabe da história de Moisés. O povo teve uma fome, na época de José, teve uma fome, Jacó estava em Canaã e teve que ir para o Egito para seu filho José cuidar dele e dos 75 pessoas que tinham saído do Egito. E com 430 anos depois, Deus, pela mão de Moisés, libertou o povo do Egito. Entraram 75 pessoas e saíram, 430 anos depois, saíram 2 milhões de pessoas do Egito. Agora, de uma tribo nômade, uma grande nação. Vamos lá. 40 anos de peregrinação. Saíram do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho,
E quando eles atravessaram o mar, daqueles dias que eles atravessaram o mar, 40 anos de peregrinação e lutas pelo deserto, para sempre, mas sempre protegidos por Deus. Quem não se lembra da coluna de nuvem para proteger o povo de Israel do sol causticante durante o dia, e a coluna de fogo também para protegê-los do frio do deserto, que era terrível. Aí a gente faz uma pergunta: e qual o verdadeiro motivo para o tempo de peregrinação? Porque tem coisas que a gente quer que Deus faça logo, e tem coisas que é necessário que Deus demore para realizar. E por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, se havia a possibilidade de eles chegarem em Canaã com um mês apenas depois da travessia do Mar Vermelho? Acontece que Deus precisava preparar aquele povo para entrar na terra prometida. E o verdadeiro motivo para o tempo de peregrinação era que Deus queria moldar o caráter daquele povo, queria corrigir, queria ensinar, queria dar a oportunidade de crescerem. E foi necessário que Deus fizesse leis para regrar o povo. E Deus usou Moisés, revelou a Moisés a sua vontade na vida do povo. Agora, vamos para o terceiro tópico. O fracasso de Israel em representar o que significava ser governado por Deus, que é o último tópico. Vamos lá. Quando Deus criou o povo de Israel, formou, aliás, o povo de Israel, Deus tinha uma intenção. Era que ele fosse representado. Que Israel fosse embaixador de Deus na terra. De falar das grandezas de Deus. De fazer os corações dos homens, dos gentios, se converterem a ele. Claro, se Deus pudesse, converteria todos os corações a ele. Mas tudo tem que ser de livre e espontânea vontade. E deu essa missão para Israel. Porque existem promessas extraordinárias a Israel para colocar Israel no nível de obediência, a ponto de que essa obediência traria outros povos a Deus. Era a missão de Israel. A Bíblia diz que eles eram sacerdotes de Deus na terra. Agora vamos ver por quê. Vamos ver um ponto histórico. Primeiro, o período dos juízes, porque Israel passou por alguns períodos da história dele, foi meio difícil. Mas a gente vê na Bíblia o livro de Juízes. Então foi o período dos juízes. Foi um período, infelizmente, foi um período de afastamento de Deus. Porque quando Josué morreu, porque Josué conduziu o povo para a terra de Canaã. E quando chegou lá na terra de Canaã, Josué terminou o seu ministério, morreu, mas infelizmente Josué não preparou um líder. Moisés preparou um líder, que foi o próprio Josué, mas Josué não preparou alguém para substituí-lo. Talvez por inexperiência, talvez porque não tinha um voluntário, não sei porquê Josué não tinha um substituto seu. Mas o povo ficou... a Bíblia diz que foi aquele povo, depois que Josué morreu, se apresentou uma geração, apareceu uma geração que não conhecia o Senhor. Em Juízes capítulo 2, versículo 10 diz, uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizeram Israel. Ó o perigo da gente não ensinar os nossos filhos a palavra de Deus e orientá-la na sua palavra. Porque quanto a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dela. Talvez o povo, empolgado com as bênçãos de Deus, já estava com tudo na mão, uma terra abençoada. Depois de abençoados, eles se esqueceram de agradecer e servir ao Senhor. Foi criada uma geração, foi um período que a geração não se lembrou de Deus. Mas Deus intervém através do nascimento de Samuel, que exerceu os ofícios de juiz, profeta e sacerdote em Israel. Então nós vemos que Deus não deixa o povo sem profeta. Foi levantado Samuel para que pudesse orientar o povo para servir ao Senhor novamente, se lembrar de Deus. Aí vem o período dos reinos. Tem os reinos unidos e tem os reinos divididos. Tem o reino unido e o reino dividido. Que reino era esse?
Primeiro foi quando tiveram 3 reis que governou inteiramente Israel. Israel era, o reino deles era total, Israel. Quem foram esses reis? Primeiro foi Saul, o primeiro rei. Reinou totalmente em Israel. Segundo foi Davi. Reinou totalmente em Israel. E aí veio Salomão, o filho de Davi, que também reinou na sua totalidade em Israel. Por isso que é chamado de Reino Unido e Reino Dividido. O reino dividido, a gente depois vai ver lá embaixo como foi que esse reino ficou dividido. Mas diz aqui na primeira parte do segundo subtópico, do terceiro tópico, um povo que tinha um chamado para ser sacerdote da humanidade e trocou o reinado de Deus pelo reinado humano como as demais nações. Eles começaram a observar as nações, viram que as nações tinham rei e também queriam rei. Samuel ficou triste, porque na época de Samuel era um reinado, era um governo teocrático, onde Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo a vontade de Deus. E o povo não queria mais esse governo. O exército de Israel era comandado por os comandantes, os capitães, e aí eles não queriam mais que esse exército fosse comandado por um líder que não fosse um rei. Viram as nações vizinhas e disseram: queremos um rei. E Deus deu, apesar de não ser o tempo de dar um rei a Israel, Deus deu um rei a Israel. Mas Deus advertiu o prejuízo de ser guiado por homem. Depois que os reis chegaram, a gente pode ler na Bíblia Sagrada e em alguns comentários, que depois de Salomão, depois dos 3 primeiros reinados de Israel, como diz aqui, que era uma só nação, aí veio Israel, começou a ter um reino dividido em 2, que foi o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Depois de tudo isso, Israel volta a ser escravo por estarem divididos. A Bíblia diz que o reino dividido não prospera, e Israel entrou em desobediência, e aí Deus não se deixa confundir, e por conta da divisão, por causa da separação, por causa da desunião do próprio povo, veio prejuízos, que foi voltar a ser escravo. Escravo do Egito e agora escravo de Babilônia, da Assíria, depois de Babilônia, que levou cativo muitos do povo de Israel. No terceiro subtópico, diz que Israel perde a soberania e volta a ser escravo. Dividido, Israel enfraqueceu-se e caiu. Primeiro a Assíria pôs um fim ao reino do norte, e depois a Babilônia acabou com o reino do sul. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Se Israel era o povo de Deus, por que ele permitiu sua destruição? Eu vou somente responder com uma frase que eu li e quero passar para vocês. Rejeitaram o governo de Deus e fracassaram no propósito de Deus. Deus tem um propósito em cada vida. Mas se eu rejeitar, obedecer a sua palavra, eu também vou fracassar naquilo que Deus planejou para mim. Deus só pode se realizar o propósito na minha vida e na sua, se eu obedecer a sua palavra. Então, não quiser o governo de Deus, que significa dizer a direção. Hoje é a direção de Deus. Então, se eu aceitar, obedecer a palavra de Deus e andar na sua direção, Deus vai cumprir todas as promessas na minha e na sua vida. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Israel fracassou porque não quis mais a direção de Deus. Quis seguir a direção do homem. Agora, havia uma promessa no capítulo 33 de Jeremias, havia lá uma promessa para Israel, que é a sua restauração, tanto como nação, como também de bênçãos espirituais. Promessas que Israel serviria ao Senhor e o coração dele seria totalmente convertido a eles. Uma promessa já se cumpriu, que foi a nação de Israel, que se perdeu no tempo, houve invasões
em Israel, o templo foi destruído depois de Cristo, e tantas coisas aconteceram, Israel deixou de ser nação. Em 1948, Deus cumpriu a palavra que está escrita em Jeremias, mas falta uma promessa, que essa promessa só vai se cumprir quando Jesus vier na segunda fase da sua vinda. Então, Israel se converterá a Cristo e essa promessa se cumprirá inteiramente. Agora, concluindo a nossa lição, apesar de todas essas histórias tristes de Israel, aí a gente vem para o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 12, que diz: a queda de Israel significou a oportunidade de os outros povos participarem do plano divino da salvação. Como é que eu posso entender isso? Algumas pessoas dizem que se Israel tivesse rejeitado, se eles não tivessem rejeitado a Jesus, os gentios não teriam a oportunidade. Lê do engano, agora falo como o pastor Erma, lê do engano. Sabe por quê? Porque o plano de salvação para a humanidade já era desde a fundação do mundo. E quando o Senhor chamou Abraão, ele deu a promessa a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, aliás. Então significa dizer que o plano da salvação era que vinha de Israel. No caso, Jesus nasceu, da tribo de Judá, é um israelita, e a promessa se cumpriu, a salvação se cumpriu. Agora, Israel, eu não estou falando dos discípulos, estou falando da nação. A nação de Israel, mais uma vez, se recusou a cumprir a missão que estava designada para ela no Antigo Testamento, quando ainda era nação, antes mesmo de tantas coisas tristes que aconteceram na sua vida. Mas Deus, é como eu disse no princípio, Deus não fica frustrado quando alguém rejeita a sua vontade. Deus, ele não tem um segundo plano. Deus já conhecia todas essas coisas que iriam acontecer. E o que aconteceu? Como Deus já sabia do que iria acontecer, Deus já tinha no seu plano eterno a igreja. E aí, como assim a igreja? A igreja é formada de quê? Como foi que surgiu a igreja? A igreja foi formada de pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. E agora não existe, como diz o apóstolo Paulo no comecinho da nossa lição, que não há nem grego, como é que diz? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós, um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Não há discriminação. Todos que aceitam a Jesus como Salvador, seja judeu ou seja gentio, que naquela época o grego era um povo gentio, como ainda é. Então, seja judeu ou seja gentio, agora se formou um novo povo. Desses dois povos formou um, que é a igreja de Cristo Jesus. E o que é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é o novo, é um povo que Deus criou para fazer o que Israel não quis fazer, que é divulgar Cristo para o mundo. Ele mesmo disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. E Israel rejeitou a missão, mas Deus entregou essa missão que eles rejeitaram a um outro povo, que é a igreja, que sou eu e é você. Nós temos como missão pregar o evangelho. Pregar, dizer que Jesus salva, Jesus cura. Antigamente a gente pregava assim, dizia assim para qualquer pessoa, e ainda tem que dizer: Jesus salva, Jesus cura, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, prepara o homem e leva para o céu. Então essa é a missão da igreja: preparar o mundo para receber a Cristo como Salvador. Então essa é a minha missão. Agora a igreja tem essa responsabilidade de anunciar esse Jesus que é o Salvador do mundo.
Então não fujamos à nossa missão. A missão da igreja é a missão que Israel rejeitou. Israel fracassou no propósito de Deus, que é o nosso tema de hoje. O fracasso de Israel em representar o reino de Deus foi porque eles quiseram andar na sua própria direção. E a igreja não, a igreja tem que andar nas pisadas de Cristo. Lembra do apóstolo Paulo, como foi que ele disse? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe você poderosamente. Leia a palavra de Deus. Consulte os versículos que eu deixei de consultar. Mas eu creio que se você fizer isso, você vai ser muito abençoado. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Vamos orar pelo mundo que está perdido. Vamos amar mais as almas. Sabe por que muitas vezes a gente reclama, que violência. Mas se a gente pregar o evangelho, Jesus vai salvar muita gente. E aqueles que fazem maldade, pensam em maldade, essas pessoas, elas vão se converter a Cristo. E é menos um para atormentar e perturbar a sociedade. Vamos pregar o evangelho de Jesus, as boas novas do evangelho. Amém? E que Deus abençoe você. E em breve, se Deus quiser, quando tudo isso passar, nós vamos nos encontrar pessoalmente e vamos nos abraçar em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora, agradecer ao Senhor por esta grande oportunidade. E eu creio uma coisa, o Senhor vai dar vitória à sua igreja. A igreja do Senhor é vitoriosa. Amém? Senhor Jesus, neste momento queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos deu para comentar a tua palavra. Nos ajude e que a tua palavra fique no nosso coração, Senhor. E sejamos representantes fiéis. Sejamos fiéis, Senhor, à tua palavra. E bons representantes, com bom testemunho, para que o mundo veja, Senhor, que a tua igreja, ela sim representa o Senhor aqui na terra. Deus poderoso e grande. No nome de Jesus, nós te agradecemos desde já. Amém.